Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Vou dar uma dica aqui no quadro do canal do Massini e também do canal do Nicola, onde eles trouxeram as últimas informações do mercado da bola verde, que está agitado nos últimos dias, toda a preparação aí para a temporada 2026. E o Gabriel Jesus, será que vem nessa janela? Fique por dentro e fique até o final do vídeo e já deixa aí no comentário a opinião de vocês. Vamos embora pro vídeo. O Iago tá aqui sugerindo, ó. Fabinho, não vem. André, gosto. Nino, gosto. Arias, pelo amor de Deus. Gerson, vem sozinho ou vem com o pai? Marcos Leonardo, gosto. Gabriel Jesus não vai sair do Arsenal. Firmino também não. Se trouxer três desses nomes, mudamos de nível. Eu traria Gerson, André e o Jesus, diz o Iago. Cara, o Jesus não, né? Eu Jesus, fico com André, Nino e Arias. Dessa opção deles aí, do André, Nini cardápio do Iago, Arias. André, Nino e Arias. Fecho com você das necessidades que o Palmeiras tem. O Gerson não dá, cara. O pai dele não É dá. duro, né, mano? É, Seis nitro, meses depois já vai ter a notícia. Gerson se incomoda e quer ser vendido. é nitroglicerina pura, né, velho? Nitroglicerina, o pai dele. Tem alguma coisa com o Gerson, afinal de contas, Danilo? Você já ouviu alguma coisa? Não, só na internet também. No Palmeiras nunca ouvi. E aí tentando exercer um pouco do senso crítico nosso aqui, né? Imaginando que o Zenit vai querer fazer que tipo de negócio para um jogador que foi comprado agora por 25 milhões de euros. Eu, particularmente, não consigo ver saída. Perfeito. Jefferson, Márcio, o trabalho magnífico do João Paulo Sampaio na base vem sustentando as presepadas do Português e do Barros. Ô Jefferson, mas quem que criou essas condições, filho? Quem é que aproveitou? Vamos lembrar? Lembra comigo aqui. Vamos lá, Lavi, me ajuda aí que sua memória é melhor que a minha. Marcos Rocha e Mike Bora. estavam empoeirados, certo? Beleza. Certo. Luan, ninguém queria, ok? Aham. Beleza. Vamos lá. Certo. Zé Rafael, empoeirado. Jogou mal e tava com problema nas costas. Lá antes, eu tô falando antes, lá atrás, quando o Abel chegou, Ah, certo? tá. Beleza. Ninguém É, queria. isso, Perfeito. ninguém queria. Rafael Veiga, Mesma coisa. Foi e voltou de empréstimo, ninguém queria. tá? Agora, que mais? O Rony, meu, os caras iam, não sei lá o que iam fazer com o Rony, cara. Scarpa. Scarpa. Então, velho, foi graças ao trabalho do Abel e do Barros também que esses caras viraram o que viraram. Agora, durante o processo, a base subiu jogadores espetaculares, cara. Entendeu? Então, as coisas não são dissociadas, meu irmão. Não pega argumento frágil para justificar erro de hoje. O Palmeiras foi mal esse ano, errou muito. Mas o ano esse foi melhor que o ano passado. Para mim, o ano passado foi Eu também acho. patético. Esse ano não. Foi ruim. Foi Sem contar ruim. que esse ano já iniciou uma reformulação e teve bons resultados assim, bons resultados. Vice-campeão, perdendo para o time mais poderoso do país, economicamente falando. Então, assim, é doído, é ruim, é frustrante. Mas o Palmeiras, eu prefiro 25 do que 24, mesmo com 24 tendo recebido o diploma lá de Paulistão. O Abel suportará o Allianz xingando de novo, Jefferson? Não sei, cara. Não faço a, Essa é men- uma questão. não faço a menor ideia. Acho que sim, né? Porque já suportou uma vez, agora também já, né? Ouviu uma vez, capaz de aguentar, o Danilo. Você acha que aguenta? Ele vai voltar para a coletiva para encher o saco, como aquele negócio que aparentemente ele esqueceu, que é, ai meu Deus, meu coração sangra toda vez que lembra. Essas coisas aí que eu acho que aparentemente ele já esqueceu e que ele precisa deixar de lado. Outro dia, Márcia, eu fiz uma grande reflexão, 30 segundos aqui. Peguei algumas enquetes de nossos companheiros, Boca Palmeiras, o Celso Ardengue, o Fala Porco, eu mesmo, a minha própria enquete. E todas as enquetes que eu fiz aí de Fica Abel, quando o Abel renovou, quase todas elas estavam ali 80, 75, 60% feliz, né? E quando você entra nos posts, você entra na rede social, parece que ninguém queria que o Abel ficasse. Só que todas as enquetes, o Fico, Abel, ou estou feliz pelo Fico do Abel, superou.
E aí, de novo, eu reforço a conclusão. Na internet, quem odeia faz muito barulho, cara. Quem ama fica quietinho. E é por isso que eu tô falando aqui disso aqui também, massa, que a gente tá com pouquíssimos likes, por exemplo. Tá todo mundo amando o nosso papo aqui. Todo mundo amando o nosso papo. 600 likes, quase 1.400 pessoas online. Amando. Só que quem tá odiando, manda mensagem pra xingar, pra falar que é passapano, faz barulho pra caramba. Vamos mostrar, vocês aí que estão amando, vamos chegar agora em 900 likes, pra vocês mostrarem que vocês estão amando esse papo aqui. Vambora! O amor precisa vencer, gente. A galera que ama fica quietinha ali. Agora, quem xinga faz barulho pra cacete, massa. Isso é um fato, fato consumado. Por isso que nós dois, ou muitos de nós que somos jornalistas, estão expostos, a gente tem sempre que entender que o que está do outro lado de forma anônima, a gente não mede a intenção das pessoas, né? Quando você é ofendido e tal, isso aí não me define de jeito nenhum. O Pano Mansinho tá aqui, ó. Sonha com Arias e Jesus, acorda com Jonathan Cafu. Veloso contou até quantas malas o Gerson trouxe. Vocês viram? Conclusão do Veloso, ele não volta para a Rússia. Não sei, eu vou ligar pro Veloso para saber essa história do Gerson, tá bom? Gabriel Jesus pode jogar no Palmeiras em janeiro. Essa especulação tem tomado conta do noticiário desde que, em setembro, o Gabriel Jesus admitiu que jogar no Palmeiras é algo que ele tem como objetivo daqui até o fim da carreira. Mas Mikel Arteta, técnico do Arsenal, colocou um ponto final nessa especulação em entrevista nessa sexta-feira. O treinador do Arsenal disse o seguinte, abre aspas, não considera essa possibilidade de o Gabriel Jesus sair em janeiro, especialmente com a situação que nos encontramos agora. Acho que o Gabi tem muito a oferecer à equipe e está provando isso logo nos primeiros minutos em que esteve disponível para jogar. Ele se dedicou muito para estar nessa posição novamente e agora vai brigar para ser titular. Só para explicar, Gabriel Jesus passou praticamente a temporada inteira sem jogar por conta de um problema no joelho, aquele mesmo problema que o incomoda desde a Copa do Mundo de 2022. Em janeiro, Gabriel Jesus precisou passar por uma cirurgia e a expectativa é de que ele voltasse aos campos em outubro. Isso só aconteceu ao longo da semana na vitória por 3-0 contra o Clube Brugge na Champions League. Agora, recuperado, o Arsenal quer dar mais minutos ao Gabriel Jesus para entender a condição que ele volta e para ver se ele ainda é capaz de brigar por vaga de titular. Se isso acontecer, o Gabriel Jesus não será negociado. Se nesses 6 meses de retorno não houver resposta em campo do Gabriel Jesus, aí sim o Arsenal vai cogitar vendê-lo a partir de julho de 2026. Só para completar em relação ao noticiário do Palmeiras, registrar que o Verdão não jogará o Campeonato Paulista dentro do seu estádio Allianz Parque. Começou agora a reforma do gramado do estádio Alviverde e eu não sei por que tanta demora. O Campeonato Paulista começa em 11 de março, em 11 de janeiro e termina em 7 de março. E até lá o Palmeiras afirma que não haverá tempo hábil para o retorno do clube. Na consequência, o Palmeiras vai jogar no estádio de Leila Pereira, a Arena Barueri, que o torcedor alviverde tanto detesta. Vamos falar agora sobre Roger Guedes, porque um nome também que foi trazido no Palmeiras, né? Foi especulado aí no Palmeiras, que o Palmeiras não teria tirado o Guedes do radar, certo? E poderia pintar alguma coisa aí nessa próxima janela. Porém, é outro jogador, assim como falamos do Gabriel Jesus ontem, é outro jogador que não volta ao Brasil nesta próxima janela e, pelo jeito, pelas próximas também. O atacante renovou com o Al Rayyan até 2027 e ainda há um projeto, olha só, hein, de que ele fique após esse período e defenda a seleção do Catar no ciclo da Copa de 2030. Então, para quem também queria o Roger Guedes de volta aí no Palmeiras, sem chance, rapaziada, ao que tudo indica aí, ele vai até defender a seleção do Catar do ciclo para a outra Copa do Mundo, né? Não para essa de 26, para de 2030. Deve ter renovado por pouca grana, né? Até 2027. E saiu ontem que o Palmeiras voltou a sondar Juan Nardoni do Racing. Gente, eu não tenho essa confirmação de momento, tá? Não posso
cravar aqui para vocês que realmente o Palmeiras está interessado nesse jogador, né? Contatou aí o Racing novamente. Então, assim, não dá para confirmar, mas é um nome que o Palmeiras gosta também. É um nome que interessa ao Palmeiras. Pode estar ali na lista de scout do Palmeiras, né, para 2026. Eu vi muitos torcedores comentando, né, em algumas páginas ali, em alguns portais que a gente viu essa informação que circulou aí. Pô, mais um Aníbal Moreno. Não, deixa esse cara pra lá. Mais uma das invenções do Abel, da diretoria, do scout do Palmeiras. Então, assim, eu creio que seria uma negociação também bem difícil. Na verdade, praticamente todas, né? Quase todas as negociações são difíceis. Mas, assim, ele tem contrato com o clube argentino até 2027, tá? E multa rescisória de 22 milhões de euros, mais de 130 milhões de reais. Vi alguns torcedores palmeirenses comentando também, pô, esse aí é um dos destaques aí, né, do Racing, se foi pelo que ele demonstrou contra o Flamengo, meu Deus, perna de pau, pé duro, né? Eu não posso confirmar para vocês, vou continuar buscando, tá? Essa confirmação se realmente o Palmeiras voltou a sondar aí, tá com interesse, né, em possivelmente negociar com o Racing a vinda desse jogador. Talvez mais tarde a gente tenha a confirmação, tá? Mas o que eu posso passar para vocês é que não tenho como confirmar para vocês, beleza? Vocês gostariam de ver o Juan Nardoni do Racing no Palmeiras? Com alta visibilidade e que sai campeão da Copa do Brasil como um nome relevante e importante do São Paulo, mas no fim das contas o Caio Paulista não se adaptou ao Palmeiras. E aí foi para outro nível de exigência, muito parecido. Foi para o Atlético Mineiro. Uma negociação, inclusive, que envolveu o Bruno Fux e que o Palmeiras bancou. O zagueiro funcionou na equipe alviverde, funcionou para Abel Ferreira. Não dá para dizer o mesmo do Caio Paulista. Ele não foi bem em mais uma temporada. O Caio Paulista, de fato, conseguiu render nas mãos do Diniz, lá no Fluminense, chamou atenção, rendeu ali na mão do Dorival no São Paulo e depois, olha, impressionante. Caio Paulista vai fazer 28 anos em maio do ano que vem e tem realmente poucos anos, poucos momentos em que a gente fala que ele se firmou como nome relevante do clube onde estava na sua carreira. Ele atuou, inclusive, majoritariamente como lateral esquerdo no Atlético Mineiro. É bom lembrar, né, que o Caio Paulista foi contratado pelo Palmeiras com o olhar do Abel em cima da sua polivalência, por poder jogar como um lateral esquerdo, mas também atuar como um ponta direita. Jogador muito agressivo, jogador que vai para cima. E no Atlético Mineiro, o Galo jogou com alas, o Galo jogou com lateral, e no fim das contas, sempre o Caio Paulista era o jogador que ficava no banco. Fosse com o Arana, fosse com o Rubens, que acabou sendo vendido no Galo, ele sempre era a pior opção possível dentro das possibilidades de lateral esquerdo. E na ponta direita, nem se cogitou, pouco utilizou, pouco entrou em campo, pouco pisou no gramado para ser de fato um ponta direita. Era muito mais circunstancial de jogo, de lance, do que propriamente entrar para fazer essa função, fosse qual fosse o treinador ao longo da temporada pelo Galo. Não se firmou, fez 36 jogos pelo Atlético Mineiro no ano, sendo titular somente em 15 vezes. Média ali de 40 minutos em campo, e a reta final dele é ladeira abaixo em relação ao aproveitamento, né? De novembro para frente, ele foi muito menos utilizado. Para você ter uma ideia, ele jogou em apenas 5 dos últimos 11 jogos, foi titular uma só vez e entrava realmente na reta final das partidas. Um atleta que não convenceu, nem mesmo para ser uma peça para tentar mudar jogo, pela versatilidade que chamou atenção no São Paulo, chamou atenção no Fluminense, mas não deu. Ele não consegue recolocar aquilo em prática, nem no Palmeiras e nem no Atlético Mineiro. Mas é o tipo de jogador que, por completar 28 anos em maio do ano que vem, é um jogador que fisicamente está bem, tem potencial para entregar e acaba sendo um tipo de jogador que
para clubes de menor orçamento e que precisam de jogadores com mais casca, polivalentes, justamente para jogarem em diferentes funções por conta do valor baixo que se tem para investir, tanto em contratação quanto em pagamento de salários, é um jogador que, por já ter mostrado potencial, pode ter mercado na Série A da próxima temporada, sim, mesmo tendo ido mal no Galo, mesmo tendo tido uma passagem ruim pelo Palmeiras. Portanto, na tentativa de recuperá-lo, aproveitando quem está muito em baixa, um clube da Série A pode, quem sabe, ser o destino do Caio. Mas aproveitamento no Palmeiras em si pela comissão técnica do Abel não vai acontecer. Em relação ao Rômulo, vamos lá, né? Uma aposta que o Palmeiras fez, vamos lembrar que o Rômulo foi muito bem jogando como um meio-campista de segundo volante e também como um meia na Série B com o Novo Horizontino, foi destaque na Série B com o Novo Horizontino e depois foi destaque no Campeonato Paulista, ganhou 3 troféus, seleção de campeonato, revelação do campeonato e mais um que eu já me esqueci. Mas ele chega ao Palmeiras realmente chamando muito a atenção pelo que fazia no Novo Horizontino. E aí o começo dele no Palmeiras é de pouquíssima utilização, né? Ele faz só 12 jogos depois de uma temporada em que ele faz um bom Campeonato Paulista e ganha todos os prêmios possíveis no Novo Horizontino. 12 partidas é muito pouco para se observar, mas já deu a letra de que a comissão técnica não enxergava nele um atleta com potencial para encarar os desafios que o Palmeiras teria pela frente, fisicamente e taticamente. Pois bem, ele chega na temporada seguinte, que é a atual temporada, faz 4 jogos e a comissão técnica o empresta ao Ceará. E aí, tem uma lógica na parada, né? Porque o Palmeiras entendia naquele momento que o Rômulo tinha potencial, mas precisava ser mais lapidado. Empresta ao Ceará, que tinha como técnico na temporada o Léo Condé, o técnico que o lançou no Novo Horizontino. E aí a aposta era de que com essa sinergia ele pudesse ser recuperado. Havia expectativa de que ele pudesse voltar a mostrar pelo menos aquilo que mostrou na Série B do Brasileiro e no Paulistão. E não aconteceu. Ele não conseguiu se adaptar ao Ceará, o Ceará foi buscar o Vina para a posição, jogador mais cascudo e mais experiente, e nem terminou o ano com o Rômulo no elenco, optou por liberá-lo, e ele foi parar no Novo Horizontino, já que não deu com o técnico que o lançou, a tentativa foi com o clube que o lançou. E no Novo Horizontino ele teve espaço, ele jogou 16 partidas, foi titular em 13 delas, mas ele não conseguiu se destacar tanto quanto se destacou na sua primeira passagem. Claro, o abalo emocional é muito grande, né? Ele havia chegado no Palmeiras, não conseguiu se firmar no Palmeiras, baixou um pouco o patamar, foi para o Ceará, ainda que um time de primeira divisão, mas não com a visibilidade que o Palmeiras tem, e nem disputando os títulos como o Palmeiras disputa. Não conseguiu de novo se adaptar, baixou o degrau, foi parar na Série B mais uma vez e muito rapidamente. Ainda tem contrato com o Palmeiras, como eu disse, mas no Novo Horizontino, até pelo abalo emocional, pela mudança de técnico, mudança de ares, mudança de metodologia de preparação física, ele não conseguiu mostrar tudo aquilo que ele podia, embora tenha feito um último jogo no qual foi muito participativo, Novo Horizontino e CRB. O Novo Horizontino vence por 3-0, 2 gols dele, e o que não foi gol dele teve uma participação clara e importante dele na jogada. E ele ainda teve outros lances em que colocou companheiros na cara do gol, chegou a obrigar defesas, foi bem no último confronto, mas é muito pouco. E esse é o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram as últimas informações com o Fragoso, com o Massini, com o canal Reserva Verde e também o Nicola, trazendo as últimas informações do mercado da bola, falando sobre Gabriel Jesus, o que o Arteta falou aí, sobre a importância dele no Arsenal. Ele passou esse longo período aí lesionado e o Arteta confia nele, conta com ele para a partir do meio da temporada, né? Que ele voltou agora, vai pegar o ritmo de jogo. Então, assim, tudo deu a entender que ele conta com o atleta. Então, será difícil o Palmeiras trazê-lo agora neste começo de ano. Mas tudo pode acontecer, não tem nada descartado ainda. E o Massini comentando aí um pouco das preferências dele, ele gosta muito do John Arias, que é uma posição que o Palmeiras precisa, um jogador que é novo ainda, 28, acho que 27, 28 anos, e não conseguiu o seu melhor lá na Premier League. Então, ele gosta do Brasil, já está habituado aqui, então seria uma grande negociação se o Palmeiras quisesse trazer. Lógico, teria concorrência se o Fluminense o quisesse de volta e tal, mas é tudo questão do valor financeiro e da vontade do atleta, né? Então, se o Palmeiras oferecer um grande projeto para ele, e ele que vai jogar a Copa do Mundo, aí a valorização dele vai ser ainda maior. Seria interessante o Palmeiras se trazer, ele trazer agora no começo do ano, antes da Copa do Mundo.
Beleza, turma? Essa é a informação de hoje. Também o Resenha Alviverde falou um pouquinho do Nardoni aí, que talvez o Palmeiras tenha um possível interesse. Então, as especulações esse começo de ano vão ser grandes e a gente vai aguardar o que pensa a diretoria sobre as reposições pontuais no elenco. Beleza, turma? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.